Então, pessoal, sintam-se saudados de acordo ao fuso horário. Estamos agora no ar, como prometido, com o nosso podcast Pelundum. Temos aqui o nosso convidado, Diogo Cardoso, tal como diz no flyer, apresentador do podcast Café e criador de conteúdo de videojogos. Então, Diogo Cardoso, seja bem-vindo ao podcast. Olá, boas. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite para vir aqui falar contigo hoje. Muito obrigado ali ao nosso cameraman que se disponibilizou para nos ir tirando fotos e vídeos e fazer o trabalhinho todo bonito. Não podia faltar. E muito obrigado a toda a gente que mandou perguntas que eu irei tentar responder da melhor forma possível quanto mais fizeres. Vai, é a tua hora, vai. Então, pronto para uma conversa detalhada, com resposta clara e satisfazer os nossos telespectadores. Eu vou dar o meu melhor. Detalhes se eu consigo. Agora rápida. Vamos ver. Por Vamos detalhes tentar. e clara. Ok, tá bem. Então, eu acho que primeiramente gostaríamos de uma autoapresentação do Diogo Cardoso, como começou esta vida de apresentador e como começou a criar o conteúdo do videojogo. Ok. Uma apresentação sobre isso. Já começa a dificuldade. Então, isto começou há cerca de... Eu nem te consigo dar um timeline de há quanto tempo começou. Mas eu tive um momento na minha vida em que eu sabia que queria criar conteúdo. Tinha de criar, de alguma coisa. De alguma maneira. E sabia que eu gostava muito de videojogos. Tentei começar com o básico, os vídeos de YouTube de Minecraft. Com amigos, tentei andar ali à volta de que é que fazia, em que rede social trabalhava. E cheguei a um momento que comecei a criar notícias de videojogos para o Instagram. A conta foi aumentando. Conheci um amigo que, juntamente com ele, abrimos um site que falávamos de notícias e tudo o que acontecia no mundo de videojogos, basicamente. Era só notícias para o mundo do videojogo, simplesmente? Sim, era focado nesse universo, era o Portal Gamer. Foi uma altura fantástica para começar e ter ali um primeiro contacto como é trabalhar do lado do mídia, tanto de videojogos como toda a comunidade portuguesa pelo meio. Daí comecei a ter o primeiro contacto com podcasts e criação de conteúdo em que mostrava a minha cara, juntamente também. E depois passei a criar só o meu podcast, então como tu falaste que é o Café da Tarde com Diogo Cardoso. Muita malta diz que eu sou o homem do café mesmo por isso, por causa do podcast. Também gosto muito de café, fiquei triste quando cheguei aqui e ele disse que não havia café para nós. Mas pronto, isso é assunto já à parte, ele já me pagou um café, está tudo bonito. É o café, podcast, Café da Tarde. É isso? Sim, Café da Tarde, porque a ideia era... qual é a melhor hora para sair um podcast? E eu cheguei à finalidade, a ideia que era às 5 da tarde, à sexta-feira. Porque eu pensava que é ali uma hora de... para o café. Quem está livre para ver. Quem não está, meio que sai do trabalho, chega a casa e está lá o episódio disponível. E é a hora do café da tarde, literalmente ali pelas 5 horas. Portanto, ficou essa marca e eu de momento nem tenho, mas eu tenho a camisola do podcast, que é literalmente o Café da Tarde, manda-te uma mensagem na rede social, uma qualquer que eu não quero aqui problemas de direitos de autor, e assim a dizer, vai um café às 5 da tarde, Ok. e depois, pronto, sempre foi essa hora marcada, não interessa o dia da semana, é à sexta-feira, pronto, às 5 da tarde, não interessa a semana, o mês... Qualquer altura é sempre a essa altura. E primeiro foi o podcast de café, ou primeiramente foi a criação do conteúdo de videojogo? Primeiro foi a criação de conteúdo de videojogos. Sempre foi ali. Eu tentei encontrar o meu caminho para entrar nesse universo. Porque existe muitos ramos. Existe mesmo muitos ramos. Pode ser por falar de um videojogo em específico em que falas só de uma parte dele, tentar cobrir o máximo possível. Podes tentar esticar-te ali um bocado ao lado às tecnologias e também podes tentar interligar como é que várias tecnologias podem ter a ver com videojogos. E especificamente, como criador de conteúdo de videojogo, onde estás praticamente direcionado? Uma vez que o ramo é
amplo, né? Há Sim, muitos jogos por aí, e há muita tecnologia atualmente, e agora vem a inteligência artificial que está a arrombar o também, sim. mercado. Então, especificamente, onde é que está direcionado esta criação de conteúdo para jogo? Tem um jogo específico? De momento não tem assim um específico. Eu sempre fui muito de tentar aprender com o que acontece no momento. Eu sinto que nós passamos sempre várias etapas da nossa vida. Neste momento eu posso estar super focado num videojogo. Vou fazer vídeos dele, vou fazer a gameplay dele a jogar, vou streamá-lo para estar ali a jogar, a falar com as pessoas ao mesmo tempo. Ou então disseram-me, mostra-me aí todos os carros cá neste jogo e eu, ok, vamos à Vamos, procura dos carros todos e vamos fazer o vídeo. E assim, eu tento sempre estar muito aberto também a ver o que é que as pessoas, a audiência querem no no momento momento, ok? ou o que é que eu sinto que naquele momento faz sentido de eu fazer. Normalmente também está a existir uma Sim, inovação de jogo, então é impossível falar de um jogo que foi, como posso dizer, que foi lançado em 2018 e sim. estamos em 2025 com o mesmo jogo. Então a tendência é de ir inovar sempre, que há uma descoberta de um jogo em tendência, certo? Sim, sim, a ideia é sempre isso. De momento até posso falar, não tenho criado ainda muito conteúdo, eu gostaria de tentar fazer isso agora nesta próxima semana. Por acaso que saiu o último jogo de uma linhagem que é do meu jogo favorito, que é o Mafia. Quem anda no mundo de videojogos conhece bem a linhagem toda do Mafia, as controvérsias, o amor e a luta. E a questão de criar mais conteúdo sobre isso é algo que me atrai realmente. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que o foco todo do conteúdo que eles criam é jogos retro. Retro gaming, que é jogos tipo PlayStation 2 ou ainda mais antigos do que isso. Literalmente os primeiros videojogos. É só esse o tipo de conteúdo que Já, eles fazem. já temos o Hugo com o videojogo com a PlayStation para a FIFA 2026. Aí as pessoas gostam mais antigo. Sim, é isso. É, também se trata muito de nós aprendermos isso para as redes sociais, que é encontrar o teu nicho. O nicho é basicamente é o ramo que tu gostas e qual é o ponto focal do teu conteúdo. Por exemplo, neste momento, o teu nicho é entrevistar pessoas Exatamente. ali de variadas áreas. Para Não um, existe uma área específica, central exatamente. específica. Desde Sim, que seja um conteúdo que vai esclarecer uma população, porque atualmente temos sim, muitas pessoas inclinadas ao videojogos. sim, Temos pessoas atualmente inclinadas ao conteúdo digital, a sim, podcast. Então eu quero trazer de tudo um pouco para o pessoal. De tudo um sim. pouco. Então não tenho uma área específica. É isso, Ok? é encontrares não só o que atrai as pessoas, mas também o que te faz sentir bem. Bem, exatamente, mas desde que o conteúdo Sim, também seja agradável e respeitoso para sim, os telespectadores. E já agora, Diogo, quando se diz de começou com um videojogo, criador de sim. conteúdo de videojogo, estamos a falar de em que ano? Ai, ai, o ano. O ano. Eu quero tirar. Deixa-me pensar aqui, muito possivelmente 2016, 17. Eu sei que foi depois de 2015, porque foi o período 2015-16 foi o período em que eu que me movi. Opa, isto está difícil. Que me mudei de Coimbra para Leiria. Falei, ok? Eu sei que foi em Leiria que eu me comecei a focar mais em criação de conteúdo. Portanto, ali entre 2015 e 2020 foi quando eu comecei a focar realmente em criação de 2019 para conteúdo. 2020. Sim, podemos. Digamos que isso, sim, sim, vá, pronto. Ficamos por aí e fica registado na pedra. E onde surge essa magnitude de criar um podcast? Sim, Onde surge a magnitude para criar? Normalmente 2020, 20, que ficamos por aí, 20, ok, e sim. começou oficialmente criador de conteúdo de videojogo. Oficialmente. Sim, de videojogo. De Agora, de podcast, podcast, eu estou entre o meu primeiro e segundo ano do podcast do Café da Tarde, então 2024 possivelmente será o ano em que comecei o podcast. Eu saí do Portal Gamer,
que tinha falado ainda agora ao site, e tive ali um momento que foi de acalmar as águas, estar só na minha, a relaxar, o que é que eu vou fazer agora com a minha tranquilizar, vida. No final do tempo em que eu estive no site, eu fui apresentado ao mundo de podcasts e estar a falar com pessoas com e sem vídeo. E eu gostei, porque se há algo que eu gosto nesta vida é de falar com pessoas. Ok, Eu adoro comunicar, falar a com a pessoas, arte de sim. comunicar. Eu adoro comunicar Hugo, faz e... favor, Sim? o telefone. Obrigado. Oi? Sim, podemos continuar. A arte de comunicar. Gostas de comunicar? Ok, sim. Sim, eu gosto de comunicar e, acima disso, também gosto de conhecer a história das pessoas. Então, eu cheguei à conclusão rápida que eu quero criar um podcast em que eu apresente as pessoas. Por exemplo, eu já entrevistei pessoas do espectro de videojogos, já tive uma cantora, Podemos uma saber qual é a tatuadora. cantora? Qual é a cantora? Sim. Shout out à Yas, é assim o nome artístico dela. Ela é fantástica, tem uma voz espantosa, realmente. Eu depois vou fazer aqui tudo para a publicitar. Ok. Eu adoro-a e eu tenho uma tristeza enorme que ainda nunca a consegui ver atuar à minha frente, porque é difícil ir a Lisboa num dia da Da semana só para semana. ir ali a um concerto e ainda não houve aquela oportunidade. Espero conseguir um dia. E para já, Diogo, desculpa Sim, cortar. claro. Disseste agora, já agora para nós, né, para os telespectadores, Sim, que tens convidado de vários ramos. sim, Música, sim, tiveste tatuadores. Eh, sim. a minha pergunta é a seguinte. Qual é o procedimento qual é o procedimento que segues para selecionares um convidado? Olhas, epá, Sim, estamos... o processo é muito fácil. Eu comecei com, assim, só para entenderem, eu andava na gravação do meu podcast, eu parei durante um determinado tempo em que estive numa equipa profissional, digamos assim, e agora estou só na minha outra vez e estou a trazer o podcast de volta. Tive uma paragem, mas a forma como eu fiz foi, eu comecei o podcast com um convidado. Primeira coisa que eu faço é, eu tenho um segmento que é as perguntas dos amigos. Perguntas dos amigos, eu vou pedir às pessoas a vida do convidado para me mandarem perguntas. Ok, Isso já vai atrair visualizadores para aquela entrevista. No final da entrevista, eu pergunto ao convidado que amigos teus gostarias de me ver a entrevistar no próximo episódio. Então, já estou a ter opiniões de quem entrevistar, estou a criar uma ligação com a pessoa mais direta e foi sempre esse o ciclo. Ia entre convidado e amigo, amigo e andava por aí. já chegaste a ter convidados no podcast Sim. há pedidos dos teus seguidores? Tipo, sem recomendações. Simplesmente os seguidores pediram, olha, Diogo, queremos a cantora fulana, queremos o apresentador fulano. Já tiveste esta experiência de ter convidados simplesmente porque os seguidores pediram? Eu já devo ter e rico fazeres. Estou a brincar. Esta é a piada toda do podcast. Desde que eu comecei o café da tarde, toda a gente me diz que eu tenho de entrevistar o Rico Fazeres. Ok. Ainda não foi possível. Digamos assim, o mais próximo que eu cheguei ao Rico Fazeres foi o Gonçalo Moraes. Um grande abraço, que ele é Ok. fantástico. Mas com o Rico Fazeres é tão difícil. Não é por ele não ter vontade e não querer estar com as pessoas todas cá neste mundo. Ele é maluco, literalmente. É falta de tempo e disponibilidade. O que entendemos como profissionais é sempre essa a questão. Então, nesse caso, podemos colocar ele como uma das tuas maiores dificuldades, não, um dos teus maiores serviços, ter ele no teu podcast. Sim, só que é aquela pessoa que realisticamente eu não consigo ver a acontecer, pelo menos de momento. Se tu queres que eu estabeleça aqui um objetivo para o próximo ano do podcast, eu quero ter no café da tarde o Diogo Morgado. Está aqui.
Diogo, eu e o Não és tu. E o Commander Bonnie, o João Antunes, ficámos de te dar um bolo de anos, ok? Então vem ao podcast e depois eu mando-te o bolo por correio, está bem? Muito amor e carinho. Está feito o convite, na primeira pessoa, está feito o convite. Já, Diogo, Sim. qual foi o momento mais marcante do teu podcast? Ou da tua vida artística, desde criador de conteúdo de videojogo sim. e desde apresentador do podcast Café. Qual foi o momento mais brilhante? Já tive momentos em que sentia que estava tudo bem, tive momentos de alegria, de tristeza, porque a pessoa também fala sobre si, não fala só sobre o seu trabalho. Mas o melhor momento foi logo os primeiros episódios, porque realmente entendi o que é ter contacto e conseguir estabelecer ali uma conversa de vários tempo com uma pessoa, tentar ser o mais focado possível. Eu digo isto, o meu primeiro episódio foi com o Gonçalo Santos, um grande amigo meu, o primeiro Wiseman. episódio do podcast Café? Sim, foi com ele que eu criei o Portal Gamer. Então também dá para ver que havia aí uma grande ligação Era especial. entre nós, sim. O segundo episódio foi o Paulo e ele tinha um conteúdo em que ele entrava, recriava uma personagem a jogar Call of Duty multiplayer, que é aquele gajo mesmo que só manda bocas e diz que toda a gente é mau e que ele é bom. E assim, e logo o segundo episódio, então eu ainda estou muito verde, sei muito pouco de como controlar as situações, como levar o tema ao próximo tópico e por aí. E a meio do episódio eu estava ali um bocado com medo porque eu estava a sentir que ele estava dentro da personagem dele e eu não quero a personagem, eu quero o Paulo. Só li o guião. Qual foi um dos piores momentos da tua vida? Isto foi praticamente logo após Covid. Ele começou a contar um momento em que ele esteve num hospital com a família a ver o pai muito mal na cama, a morrer e sem saber o que fazer com a situação. Isso é E bem triste. basicamente teve um momento em que bloqueou, caiu nos seus sentimentos e ficou ali o poder todo de continuar a conversa do meu lado. Que ele teve aquele momento em que, ok, é agora que ou eu sei que consigo fazer isto e levo o podcast em frente, ou que acaba tudo. Que eu vejo que isto não é mesmo para mim. E decidiste Felizmente, eu sinto que consegui falar as palavras certas para levar o conteúdo em frente e depois disso já o encontrei em vários eventos, falámos, está tudo ótimo. Eu tenho sempre um objetivo com o meu podcast e toda a gente que eu levo lá, que é, eu sinto que o episódio correu bem, valeu a pena, se sentir que eu saí daqui com um novo amigo. É para se valeu a pena. É, e portanto eu sinto que consegui fazer isso, consigo criar um bom conteúdo, mostrar quem as pessoas são a quem está a ver o episódio e seguir em frente. E por isso eu sinto que encontrei aqui o meu espacinho fora do mundo de videojogos, que é mesmo a minha marca, é o que eu gosto, é o que me dá prazer, alegria e força de continuar. Ok. Diogo, nós passamos da primeira parte do nosso podcast, que é a pergunta de entrega. Nós vamos entrar numa segunda parte, que é os teus amigos, os teus seguidores fizeram algumas perguntas. E então nós vamos para a segunda parte, que é lendo as perguntas dos teus seguidores e dos teus amigos. É isso, então, eu farei o meu melhor possível para responder. Antes de irmos pela segunda parte das perguntas dos teus seguidores, eu tenho mais uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Tal como a tecnologia está avançando e estamos a ter mais inteligências artificiais, estamos a ter mais programas, mais tecnologia, né? Digo assim, sendo repetitivo. No mundo atual, será que é difícil, é mais fácil criar conteúdo? De uma forma geral, não conteúdo de videojogo, não conteúdo de forma geral. Torna-se, com esse mundo da tecnologia, que está sempre avançando, sempre crescendo, sempre a desenvolver,
está a tornar a criação de conteúdo mais difícil, mais fácil? Ok, eu vou ter a responder da seguinte forma. Depende de como tu vês o mundo e como gostas de interagir com ele. Para mim, o sentido de inteligência artificial, como para muita gente, é algo que veio para nos ajudar e facilitar a fazer tarefas. Não é para tomar conta do Substituir. mundo e substituir tudo. Por exemplo, temos muita inteligência que usamos normalmente é para criar as legendas para os nossos vídeos, para os reels, para os posts, que é para ajudar as pessoas que estão a ver sem áudio ou então que não conseguem ouvir e é literalmente a única forma que têm de interagir com os nossos vídeos. Já existem ferramentas que fazem os recortes e tratam logo da edição toda. Eu faço muito isso na edição do meu telemóvel, que vocês veem maioritariamente em stories, que eu digo, fui fazer isto hoje e é recorte de 20 ou 30 vídeos seguidos que eu fiz. Vocês não queiram ver a galeria do meu telemóvel, que aquilo é um pandemónio Tá cheio. enorme. Ou é, por exemplo, 50 vídeos de 10, 15 segundos de uma ida a uma gruta que eu fui no sábado, ou tipo 3, 4 fotos que eu tirei aos meus gatos e coisas assim. Aí está feito. Pronto, sim. Agora, existem pessoas que criam conteúdo literalmente só com AI e tipo metem ali o vídeo, ganham visualizações de dinheiro com isso e nunca sequer mostram a cara, a personalidade, quem são, nada. Estão ali só para criar e ganhar algo com isso. Isto é que eu estava pronto a chegar. A inteligência artificial está a dificultar, não. Está a fazer com que os criadores de conteúdo, o design gráfico, os designers de web, sejam mais preguiçosos ainda, porque antigamente, sem a inteligência artificial, sem a tecnologia mais avançada, dava para perceber a entrega da criação. Dava para perceber. Ok. Você olhava para um conteúdo, para um flyer, para qualquer coisa que tenha a ver com criadores de conteúdo, design gráfico, design de web, e tinha a entrega. A pessoa se dava para rever alguma coisa aí. Já agora, com a AI, temos aí o chat GPT, temos aí muita coisa que está a facilitar e a gente consegue ter pouca entrega. A gente não consegue ter um sentimento de entrega, porque antigamente as pessoas iam por sentimento, olham pelo conteúdo, olham por qualquer desenho gráfico ou por qualquer coisa parecida e tinha sentimento por aquilo. Já agora eu não vejo isso. Então, chega a ser uma ameaça para os criadores de conteúdo, chega a ser uma vantagem. É assim, de momento, eu terei de dizer assim, eu não acredito que estejamos mais preguiçosos. Eu digo isto porque eu sou designer, eu sou criador de conteúdo, eu faço muita coisa em vários campos, por todo lado, e é como eu digo, eu vejo aquilo como uma ferramenta para me ajudar numa certa tarefa que eu estou a ter a dificuldade a conseguir atingir. Hoje em dia existe muita controvérsia, por exemplo, em algumas publicidades que vocês vão a ver, está na internet, numa rede social, na conta oficial de alguma marca, ou assim, e depois vocês vão ver e a pessoa que está lá na foto tem 6 ou 7 dedos. Então, depois estamos-nos todos a rir, porque aquilo foi criado por inteligência artificial. A pessoa que criou aquilo não viu aquilo. A pessoa que supostamente devia de ter revisto o conteúdo também nem olhou para aquilo, não quis saber. E depois corre mal para a marca. E é assim que deve ser. Vocês tentaram ser preguiçosos, correu mal para vocês. Se tivessem pago alguém a sério para fazer tudo, tinha corrido bem. É neste lado que eu também poderia chegar, porque a inteligência artificial, tal como disse agora o Diogo, que simplesmente ajuda para a satisfação de algumas ferramentas, porque já traz com ela algumas ferramentas para facilitar as nossas edições, os recortes, no modo geral, mas também está a tornar preguiçoso alguns criadores de conteúdo que acabam por entregar trabalhos com erro. Sim. Deu agora um exemplo de algo de um vídeo que a personagem aparece com 6 dedos e ele não consegue ver esse detalhe. Então, antigamente já tínhamos algo mais claro, algo mais sentimental, algo mais real.
Sim, Então, e mas isto... isso depois também recai muito nas pessoas que estão a ver o conteúdo. Se escolhem dar visualização àquele conteúdo que foi criado por uma máquina e está tudo super bonitinho, ou se querem é ver aquela pessoa que está ali sentada no café a falar com os amigos, mas dá vontade de rir porque só mandam piadas estúpidas e estão ali na boa. É o ser humano e os teus gostos. Também recai muito no que tu estás habituado, o que tu aprendeste a gostar com o tempo e a sociedade em que estás inscrito. Inserido, é mais inserido. Inserido. Agora que eu penso, inscrito é um bocado diferente. Isso é conversa do design. Ser criador de conteúdo. Sim. Subscreva. Já agora, é difícil ser criador de conteúdo no mundo atual? É, do meu ponto de vista, eu digo que sim, porque é sempre difícil de encontrares o teu sítio neste mundo e conseguir acertar à primeira é sempre muito difícil. Podes ter gostos e amor por isto e por aquilo, mas tens sempre de tentar de 40 a 50 formas diferentes de ir a ter aquele tema de formas diferentes e tentar encontrar o teu caminho certo. Foi o que falámos um bocado dos videojogos. Posso querer falar daquele videojogo. Ok, vou gravar gameplay dele. Ok, gameplay só me deu, digamos, 50 visualizações. Isto não correu bem. Vou fazer só um story nada, um Reels, porque é o conteúdo que fica. Um Reels em que sou eu que saltei de carro, o carro caiu, deu voltas e eu parti-me a rir. Ok, isto deu-me 100 visualizações, já está a melhorar. O que é que eu consigo fazer com isso? Será que consigo fazer, afinal, um vídeo para aquela outra rede social em que é uma montagem de vários clipes em que algo corre mal e eu estou-me a rir do que aconteceu? E isto só me dá quase 700 visualizações. Ok, se calhar é este o caminho que eu tenho de seguir. Okay. É muito teste, prática e erro e voltar a tentar. Epá, lutar. Em cada trabalho está sempre erro, então Sim. a gente não deve desistir por erros, mas sim Claro. indo tentando até a coisa dar certo. Por isso é que dizem, nós fazemos isto por amor e carinho à arte, à prática. Nós gostamos disto. Eu conheço imensa gente que já desistiu, pensa em parar ou nunca desistiu, literalmente porque nós adoramos fazer isto. Se tu adoras e fazes algo que gostas, vai sempre chegar um momento em que aquilo corre bem para ti. Podes é não estar numa situação em que tens o poder de esperar que chegue esse momento, o que é o pior. Mas se tiveres a possibilidade de esperar, continua a lutar sempre, que mais cedo ou mais tarde tu consegues lá chegar. Boas, fomos esclarecidos. Já agora eu dizia eu que temos a segunda parte do podcast. Que Vamos lá, vem as as perguntas. Então, agora vamos relaxar um pouco e vamos para a nossa segunda parte, que é as perguntas dos teus seguidores e amigos. Pronto? Vamos. Coloca o cinto de segurança. Pá, já tenho o cinto das calças. Acho que chega. Tá bom, lá vamos nós. Então, Diogo, Hugo, corta essa. Corta.